Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Moléculas surfactantes agem na superfície da água, alterando a sua tensão superficial. A palestra Tensoativos, Física e Aplicações Tecnológicas, da professora Silane Teixeira, apresenta as características e possibilidades de utilização destas moléculas. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza, na Livraria Cultura, palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Então, nós vamos começar a falar do óleo e da água. A gente sabe, né, do dia a dia, que o óleo e a água são duas coisas que não se misturam, né? E a razão disso é porque o óleo ele é feito de moléculas de hidrocarbonos, né? E são moléculas que não são carregadas, né? Já a água, ela tem uma carga neutra, né? Só que pela distribuição dos elétrons que estão lá dentro dela, ela tem a parte positiva, né, da molécula mais concentrada na parte dos hidrogênios e uma parte negativa mais perto dos oxigênios. De modo que quando duas moléculas de água se colocam juntas, a parte positiva vai tender a ficar perto da parte negativa da outra molécula e elas vão se unir, de modo que quando o óleo está em contato com a água, é difícil para ele, como não tem carga nem nada, romper essa ligação entre duas moléculas. Então, a água tende a expulsar essas moléculas de gordura, né, de perto dela, e por isso essas moléculas são chamadas de hidrofóbicas, né, que elas não gostam de água, elas não se dão bem com a água. Então, vamos ver o que acontece quando a gente tem algumas moléculas que elas são chamadas anfifílicas. Esse nome vem porque ela tem duas partes que têm comportamento diferente, né? Completamente e contrários. Uma parte ela gosta da água, né? Que ela é uma parte polar, ela é polarizável assim como a água. E a outra parte dela era uma cadeia hidrocarbônica que se parece com as moléculas de óleo, né, e de gordura. Então, quando ela está na água, a gente sabe que a água ela tem uma tensão superficial maior do que os líquidos em geral, tanto que alguns animais, né, insetos pequenos, eles conseguem caminhar sobre a superfície da água sem afundar. E uma molécula dessa anfifílica, quando elas estão em contato com a água, a parte que é polar vai ter afinidade com a água, justamente por essa polaridade, e vai ficar em contato com a água. Já a parte hidrofóbica fica para fora. Se a gente colocar uma quantidade muito pequena dessas moléculas, né, na água, ela vai formar um filme sobre a superfície da água, né, de modo que a parte hidrofílica fica em contato com a água e a outra fica fora. Só que quando a quantidade dessas moléculas aumenta, elas acabam exercendo uma certa pressão suficiente para romper essa tensão superficial e formam agregados de modo que a parte hidrofílica fica em contato com a água e dentro dela ficam as partes hidrofóbicas protegidas do contato com a água. E porque elas rompem essa tensão superficial da água, elas são chamadas tensioativas, né, que rompem a tensão superficial. Um outro termo também que eu vou usar aqui, que usa-se muito, que é sinônimo, é o termo surfactantes, que significa ativos na superfície, né? Então, esses dois termos são sinônimos e significam essas moléculas. Nessas moléculas, existem uma infinidade delas, e elas variam tanto em tamanho da parte de hidrocarbonos, quanto da
parte que é hidrofílica. Existem diversos tamanhos dessa cabeça polar, algumas são carregadas, outras neutras, carga positiva, negativa, algumas delas também têm carga, tem uma carga total neutra, mas tem uma distribuição de cargas na própria molécula, na própria cabeça polar. Então, pela infinidade de moléculas que a gente tem, dependendo do balanço, do volume e tamanho das partes, elas podem ser mais ou menos hidrofóbicas, né? Então, elas formam agregados na água que vão ter diversas formas. Essas formas vão depender da estrutura de cada uma delas e também da concentração, de quantas dessas moléculas que estão lá na solução. De forma que os agregados mais comuns e simples são as micelas esféricas, né? Elas podem se tornar alongadas conforme a concentração, algumas se tornam infinitamente grandes, né? Ou discóticas, e quando a gente tem muitas moléculas delas e pouca água, por exemplo, então elas formam agregados de modo a solubilizar a água na matriz de gordura, né? Ou seja, os núcleos de água ficam aqui dentro, em contato com a parte que é hidrofílica, e a parte hidrofóbica fica tudo em volta, formando uma matriz. Se a concentração é muito grande, dependendo das características dessas moléculas, elas também podem se juntar um pouco mais, formando estruturas agregadas. As mais comuns são cúbicas, hexagonal ou então em camadas, que são as fases que a gente chama de lamelares. Existe também um outro tipo de moléculas anfifílicas que são muito comuns e estão presentes nas nossas membranas, nos pulmões e tudo, que são os lipídios, né, presentes também em muitos alimentos, que elas se caracterizam por possuir uma cabeça polar e duas cadeias parafínicas, né? E pela estrutura dessas moléculas, elas formam estruturas assim em bicamadas, né, que formam um sanduíche da parte de gordura, dentro das partes hidrofílicas, né? Colocam-se duas frente a frente e formam essas estruturas que crescem muito, né? Porque em geral elas são formadas numa concentração grande em água e são tão grandes e se enrolam, formando esferas, em que a água fica dentro, depois tem uma camada de gordura, a parte hidrofílica, e depois mais uma parte de água, e formam várias esferas concêntricas, formando vesículas, né? E essas estruturas também, em situações, dependendo da concentração, elas podem formar estruturas cúbicas, né? Ou também podem formar estruturas reversas, né? Dependendo da estrutura e do que você tem lá dentro, e formar fases cúbicas também. Então, esses agregados, eles chamam micelas, que do latim significa pequeno agregado. Então, é um termo muito usado para caracterizar esse tipo de agregado. Um outro tipo de molécula que é muito utilizado para gerar moléculas anfifílicas, em geral sintéticos, são os polímeros. Os polímeros são feitos de segmentos, né? Um determinado segmento, e você repete esse segmento, une uns com os outros, formando longos segmentos, né, colocando 20 ou 30, ou quantos você quiser, daquele mesmo tipo. E alguns são hidrofílicos, outros são hidrofóbicos. Então, usa-se de colocar um conjunto de segmentos hidrofóbicos acoplar com um conjunto de segmentos hidrofílicos, então eles se tornam moléculas anfifílicas e também formam na água estruturas desse tipo, né, micelas. E o que isso tem a ver com a gordura, né? Como a gordura ela não tem nenhuma afinidade com a água, mas ela tem afinidade com a parte hidrofóbica das micelas. Então, se você tem um prato ou uma panela com gordura, se você coloca detergente, que lá dentro são moléculas anfifílicas que estão lá, ela vai solubilizar, vai se juntar com a parte da gordura, né, que vai ficar perto da parte que é hidrofóbica. E com a água junto, a parte hidrofílica vai tentar ficar perto da água e proteger o que é hidrofóbico para ficar lá no meio, né? Então, quando você joga água, a água vai embora e leva junto essas partículas, né, que estão com a parte hidrofílica em contato com a água. Perdão.
e a tua gordura vai embora dentro dessas partículas, né? Assim como você pode solubilizar o óleo, você também pode fazer isso com qualquer substância que não seja solúvel na água e que tenha afinidade com essa parte da gordura. Então, você pode solubilizar, por exemplo, uma droga, um fármaco, tá? E se você tiver alguma coisa que seja solúvel em água e você tenha um meio mais oleoso para conduzir, onde você quer solubilizar isso, você forma micelas reversas, onde a gordura está em volta e a tua substância está lá dentro da água, no meio da água, né? Então, esse tipo de estrutura, eles solubilizar um líquido num líquido ou um sólido num líquido, são chamadas emulsões. E tem 3 tipos básicos de emulsões, que são quando você solubiliza um líquido no outro, ou seja, quando você tem, por exemplo, óleo e água que não se solubilizam, né, você forma partículas, né, com óleo dentro e ficam dispersos dentro da água, né? E esse tipo de solução, de partícula, se elas são pequenas o suficiente, elas vão ficar dispersas na água, né? Passeando dentro do líquido. Então, esse tipo de solução, quando você tem esse tipo líquido insolúvel, solubilizado dentro de uma estrutura, flutuando, né, e passeando dentro do outro líquido, você chama isso de emulsão. Então, existem 3 tipos básicos de emulsão, que é quando você solubiliza um líquido num líquido, ou quando você solubilizar um sólido, né, que não é solúvel num líquido, você usa essas moléculas tensoativas para solubilizar. Um exemplo disso são, por exemplo, partículas de sílica, que são usadas em polimento, que elas são abrasivas, e quando a gente compra essas moléculas, né, essas soluções no mercado, elas são nada mais nada menos do que uma emulsão sólido em líquido, né? E também existem o ar, que são uma massa, a espuma é uma massa de ar dentro de uma parte líquida ou sólida. Por exemplo, as conhecidas bolinhas de sabão, que a gente brinca desde pequeno, por exemplo, um colchão de espuma, né, também uma solubilização de ar no sólido, né? E existem 2 modos para se criar espumas, que ou introduzir ar num orifício, né, e fazendo com que esse ar seja introduzido no líquido, que é o caso das bolinhas de sabão, ou, por exemplo, através do shaking, né, de bater uma solução que você estimula o movimento de ar lá dentro. Mas, para que essas espumas permaneçam ali, você precisa de um tensoativo, né, para mantê-las ali dentro daquele líquido, senão elas vão caminhar e vão embora. E, então, o que isso tem a ver com a limpeza, né? Um pouco de história: nos tempos remotos, as lavadeiras, elas perceberam que tinha alguns materiais que elas extraíam, né, da árvore, e quando elas colocavam isso em água, isso fazia espuma, né, se comportava como sabão. Por isso eles deram o nome desse tipo de substância que é extraída de árvore, que faz espuma, de saponina, né? E elas viram também que esses materiais, quando elas colocavam lá no rio junto com a roupa, aí elas lavavam a roupa, isso conseguia limpar bem a roupa. Então elas passaram descobriram os primeiros tensoativos, né? Só que tinha um pequeno problema. Se alguma delas tinha um machucado na mão, essas substâncias entravam em contato com esse machucado, ela adoecia e chegava a morrer, né? Porque eram tóxicas, apesar de serem naturais. O problema é que essas substâncias que eram usadas naquela época, elas interagem, né, com as membranas no sangue, com outras substâncias do sangue, e prejudicam a coagulação, né? Então, elas são hemolíticas, né? Então, elas viram que isso não podia ser usado. Mas, hoje em dia, existem muitos outros surfactantes, né, que são utilizados, que a gente pode comprar no supermercado e que, felizmente, eles não apresentam nenhuma toxicidade, a gente pode usar com tranquilidade. Uma coisa que também é interessante: algumas roupas são
vem com a etiqueta marcada lavagem a seco, né? Então a gente vai na lavanderia e tudo. Hoje em dia não necessariamente você tem que ir na lavanderia, porque existem produtos para esse tipo de lavagem. Na verdade, a lavagem a seco foi descoberta por um francês que ele foi por acaso, ele tinha uma tábua de passar roupa, né, feita de tecido, coberta de tecido, e a empregada que trabalhava lá com ele deixou por acidente cair uma lata de querosene. Só que o que ele percebeu é que aquele tecido ficou mais limpo, né? Aí ele experimentou isso em outros tecidos e viu que aquilo estava realmente limpando o tecido dele. Então ele criou a primeira lavanderia a seco, né, da história do mundo. Só que alguns os primeiros agentes que foram usados para isso eram tóxicos, né? Ficavam impregnados no tecido, eram tóxicos à pele. Hoje se usam polímeros, né, industrializados que interagem com a sujeira, né, do tecido e podem removê-la sem deixar resquício. E bom, uma coisa muito também usada, né, que interessa a muitas pessoas, são os cosméticos, né? Que o uso dos cosméticos vai desde o bem-estar da higiene pessoal até o bem-estar com uma certa, digamos, um brilho na pele que a gente queira dar e etc. Né? Ou cabelo bonito, sedoso e com uma tintura que não saia fácil, etc. Tudo isso precisa de alguma coisa para ser solubilizado. Né? O que é importante no tema cosméticos é a compatibilidade com a pele, que não sejam irritantes da pele, não sejam tóxicos, e dá-se preferência a produtos naturais. Lembrando que o fato de ser natural não necessariamente significa não ser tóxico, visto o que aconteceu com as lavadeiras, né? Mas existem muitos produtos naturais que também não são tóxicos e não agridem a pele. Para cada material, né, para cada produto que você utiliza, você precisa escolher os teus tensoativos, os teus solventes e tudo adequadamente. Por exemplo, no batom, né, ele não é um sólido, mas ele também não pode ser líquido que escorra, né? Ele é um semissólido. Então você tem que usar polímeros e materiais mais consistentes para dar essa consistência e solubilizar o pigmento dentro dele, permitindo que esse pigmento possa ser liberado quando em contato com a pele, né? Ou, por exemplo, os esmaltes são pigmentos solubilizados dentro em um solvente orgânico e o solvente, quando aplicado, ele é evaporado. Né? Então, a interação desse surfactante com o solvente tem que ser tal que ele permita que o solvente evapore, não muito rapidamente, porque senão você acaba ficando com marcas na unha quando você está passando, né, porque se ele secar muito rápido, não demorar muito para secar, porque senão ele vai escorrer e também você vai perder o efeito. Então, tudo tem que ser escolhido de acordo com o efeito que você vai ter. Ou então, por exemplo, bases, né, para a pele, que são também emulsões de pigmento. Inclusive, as bases em pó, elas são pigmentos que precisam, apesar de serem sólidas, é necessário usar um surfactante para mantê-las pequenas, evitar que elas formem coágulos, porque senão você vai aplicar na pele, em vez de você ter um filme, uma coisa fina, né, e uniformemente distribuída, você acaba com coágulos e isso não é desejado. Né? Então, para isso, usam-se surfactantes carregados para evitar que haja esses coágulos. E partículas carregadas também são utilizadas, né? Por exemplo, no desodorante, usam-se sais de alumínio, né, para interagir com os poros e evitar que ocorra a transpiração, que o fruto da transpiração saia, né, pelos poros, ou no cabelo, por exemplo, como a queratina, que é o que compõe o principal componente do cabelo, ela tem uma carga negativa, é interessante usar um polímero que seja positivo, né, tenha cargas positivas, porque assim ele gruda, ele interage com a queratina e assim tem aquele efeito de juntar as pontas, né? E ao mesmo tempo ele elimina aquela eletrização negativa do cabelo e evita que você fique com o cabelo espigado, né? Fica com o cabelo mais sedoso.
Bom, mas nem tudo é em relação à beleza, né? Na área farmacêutica também essas moléculas são muito importantes. Por exemplo, alguns surfactantes, eles por si só já têm um poder bactericida, né? São usados em procedimentos pré-operatórios para desinfetar a área, né? Ou então desinfetar o machucado, por exemplo, né? E, além de algumas delas serem bactericidas, terem ação bactericida, você também pode solubilizar fármacos e anti-inflamatórios dentro dessas moléculas, né, para serem liberadas na tua pele. E é importante, mais do que nunca, né, na indústria farmacêutica, mais do que ainda do que em cosméticos, é importante que você use materiais que não sejam tóxicos. Os polímeros são os mais adequados, principalmente os polímeros não carregados, né? O surfactante utilizado para isso é muito importante, porque ele vai interagir com o fármaco que você quer liberar e ele pode interagir também com a membrana da parte do seu corpo onde ele estiver agindo, né? Então, é muito importante estudar essa interação e saber como que ele age em cada parte, né, nas membranas do organismo. Alguns interagem com a membrana de modo a destruí-la, outros interagem positivamente, formando pequenos poros, entram na membrana, formam pequenos poros, e esses poros acabam sendo aumentando a permeabilidade da própria membrana ao fármaco utilizado, né? E hoje em dia também existem alternativas, as próprias saponinas, né, que algumas são tóxicas, e hoje em dia faz-se uma síntese, né, em laboratório para imitar ou cortar partes tóxicas da molécula, e as partes que restam são muito interessantes e não são tóxicas, são comestíveis e podem apresentar alternativa, inclusive, para administração, né, de medicamentos via oral ou via nasal. E os lipossomos também são usados, né, na indústria farmacêutica para solubilizar fármacos, e é importante escolher esse surfactante, né, adequado, de modo que ele fique estável em todo o trato, que se você toma um comprimido, por exemplo, para que ele não se destrua, por exemplo, na boca, porque não é na boca que você quer que esse composto seja liberado, mas para que ele seja instável e se destrua, por exemplo, quando você libera o suco gástrico. Você assistiu a palestra Tensoativos, Física e Aplicações Tecnológicas, da professora Cilaine Verônica Teixeira. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!